Queridos irmãos, a paz do Senhor. Coisa maravilhosa é as Escrituras Sagradas, né? Estava lendo aqui a Bíblia, qual nós combinamos, né? Estamos nesse propósito. E Evangelho de Mateus, maravilha de Deus. Consegui ler 3 capítulos, né? Vou aconselhar os irmãos para você que não tem uma Bíblia de estudo ainda, você compra uma Bíblia de estudo. Se você não tiver, você pode acompanhar a leitura normalmente com aquele Novo Testamento, aquele pequenininho, ou uma Bíblia, qualquer Bíblia comum. Todas elas têm o mesmo Evangelho. Uma Bíblia de estudo você tem mais aproveito, né? Tem uma Bíblia que ela está muito atual agora, muita gente usando, é a King James, né? King James. Todo mundo fala que é uma Bíblia muito boa. A minha Bíblia de estudo é a Dake, eu gosto muito dela também. Mas olha só, irmãos, capítulo 1 do livro de Mateus. Alguém pode até desconsiderar essa leitura, mas essa leitura ela tem uma importância muito grande, assim como todos os versículos que tem na palavra de Deus. Ela fala sobre a genealogia, é a árvore genealógica de Jesus Cristo. Essa árvore genealógica, ela inicia-se com Abraão. Por que o livro de Mateus ele é diferente do livro do apóstolo Tiago? Por que ele é de Lucas? Por que ele é diferente? Em Lucas ele vai começar por Jesus. Aqui ele começa por Abraão. E no de Lucas ele começa de Jesus e vai até Adão. Aqui não. Ele começa sobre Abraão e vem até Jesus. Por que ele começou sobre Abraão? É muito importante isso. Porque Mateus escreveu esse evangelho para os judeus, tanto os convertidos como aqueles que lessem esse evangelho. Então, era aqui provando o Messias, que o Messias estava vindo do lugar certo, da família certa, ele tinha sangue judeu, e que isso era muito importante para eles, e que partia de quem? Do grande Abraão, o pai da fé, que eles têm uma grande consideração, né? Não é à toa, de onde se iniciou a nação de Israel. Então, elas se dividem, você vai ver que são 14 gerações. 14 gerações. Ela se divide de 14 gerações, de 14 em 14, até chegar a Jesus. Até chegar a Jesus, vão dividindo de 14 em 14 gerações. Aqui no capítulo 1, nos últimos versículos, diz assim, capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia para Cristo, são 14 gerações. Então, cada uma delas, assim, de uma forma, né, muito especial, dividindo esses tempos aí, de Abraão até Davi, de Davi até a deportação da Babilônia, da deportação da Babilônia até Jesus Cristo. Então, eles mostraram aí, né, a árvore genealógica de uma forma muito especial, que é de apresentar Cristo como também herdeiro das promessas, filho de Abraão. No capítulo 2 fala do nascimento de Cristo, aquela confusão toda, Maria engravidando, sendo virgem, não tinha sido casada com José ainda. Maria, ela era noiva de José, assim falando na nossa linguagem, no nosso cotidiano, ela era noiva de José. Então ela apareceu grávida para José, mas um anjo falou para José que aquilo ali era fruto do Espírito, do Espírito Santo, né? Que ele não se perturbasse, que ele estava querendo abandonar Maria para que ela não fosse morta, porque assim, se fosse de uma forma normal, estaria se tratando de um adultério, mas o anjo falou com ele. E é interessante aqui que ele fala sobre que Jesus era o primogênito de Maria, está no capítulo 2, viu? No capítulo 2, Jesus é o primogênito de Maria. O que quer dizer primogênito? Primogênito, a palavra primogênito quer dizer primeiro. Então, quer dizer que Maria teve outros filhos. Teve outros filhos? Está na Bíblia? Está na Bíblia.
lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 3, fala dos outros filhos de Maria, viu? Então, pelo contrário aí que a Igreja Católica prega, que Maria é virgem, a Virgem Maria, as pessoas falam, a Virgem Maria. Não, Maria, ela foi virgem até conceber Jesus. Depois de conceber Jesus, ela se tornou uma mulher como outra qualquer, já era uma mulher como outra qualquer, e era casada com José, e a Bíblia diz que ela se desposou com José. Se desposou, ela se deitou com José. Ela teve um relacionamento de uma mulher comum com um homem comum. Amém, irmãos? Então, fala do nascimento de Jesus, teve esse problema todo, aí fala dos reis magos. Uma coisa que é interessante, as pessoas sempre falam 3 reis magos, mas na Bíblia não está dizendo 3 reis magos. A Bíblia fala de reis ou magos, né? E fala que porque eles trouxeram incenso, mirra e aloés, então eles acreditam que foram 3, mas não quer dizer que foram 3. A Bíblia diz que foram os reis magos, né? Ou pastores, né? Eles trouxeram as oferendas a Jesus. Não quer dizer que fossem 3, né? Isso é do capítulo 2. Então, depois que eles se apresenta a Herodes. Herodes quer matar, manda matar todas as crianças, porque viu que foi enganado por eles, né? Que eles disseram que quando acharam a criança, eles iam voltar e falar para Herodes, que no caso seria o Messias que iria nascer. Então eles não voltaram porque um anjo avisou a eles. Então a Bíblia diz que Herodes manda matar todas as crianças ali, mas só que Deus já tinha avisado através de um anjo, e Maria e José tinham fugido para o Egito. Aí aqui você sempre vai ver no livro de Mateus, do começo ao fim, isso é muito interessante. Você vai ouvir essa expressão: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, Isaías. Sempre ele vai estar dizendo isso, trazendo à memória dos judeus que as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Então, Cristo volta do Egito depois que Herodes morre, né? Herodes morre, aí Arquelau assume o reinado, assume na Judéia, né? E eles voltam para lá. A Bíblia diz que José ainda estava um pouco receoso, mas voltou para dentro da Judéia. Aí no capítulo 3 aparece um personagem bíblico extraordinário aqui. A vida dele foi bem curta. O nome dele, João Batista. A vida dele foi bem curta, a vida de João Batista. Um homem muito usado por Deus. Um homem extraordinário, né? Ele era o precursor de Jesus, ele tinha que vir antes de Jesus, filho de Isabel, né? No Evangelho de Lucas, ele fala melhor de João Batista, ele filho de Isabel e Zacarias. Isabel, ela não podia ter filho, Deus operou um milagre, ali nasceu João Batista, e João Batista, Isabel e Maria, as duas eram primas, né? Eram primas. E depois você vai ver aqui o batismo de Jesus, que é uma coisa bem interessante, né, que vai tirar muitas dúvidas. Jesus, aproximadamente nesse momento aqui, ele tinha 30 anos, foi no início do seu ministério, foi onde ele foi batizado. Jesus, ele não foi batizado quando foi criança. A Bíblia relata que ele foi apresentado quando criança, batizado não. Batizado só ele depois de uma idade adulta, que ele já tinha noção daquilo que estava fazendo, consciência do pecado ou não. E estava João Batista, lá no Rio Jordão, pregando a palavra, as pessoas vinham, se convertiam, eram batizadas ali no rio, e a Bíblia diz que os escribas e fariseus estavam ali em volta, e ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês dizem que tem por pai Abraão, mas Deus pode levantar filhos a Abraão dessas pedras, ele diz, né? Então, aí apresenta-se, quando João Batista se apresenta, posteriormente apresenta-se o Cristo. Jesus vai até ele, e esse capítulo 3 ele finda com o batismo de Jesus. Jesus vai até João não quer batizar ele, e Jesus fala: para que se cumpra a justiça, me permita. E João batiza Jesus. O nome João Batista, é importante falar isso. João Batista. Por que João Batista? Porque ele batizava. Essa palavra Batista vem de batiza. Então, ele batizava, era assim que ele era conhecido. Se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Ele batiza Jesus nas águas. Quando ele desce com Jesus nas águas, a Bíblia diz que
ele ouve uma voz do céu, né? Ouve uma voz do céu, e dali, naquele momento, quando ele ouve a voz do céu, ele diz assim, a voz diz: este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, ou se compraz, né? E quando ele fala isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, ele vem sobre Jesus e fica em Jesus. Então, meus irmãos, e Jesus ali, ele sai das águas, né? Aí dá a entender o batismo por imersão, aquele batismo que a pessoa é lançada dentro das águas. Que Jesus, ele saiu de dentro das águas, entende? Que ele saiu porque ele estava dentro das águas, estava imergido dentro das águas. Ele sai das águas e ali ele inicia o seu ministério, que são cenas dos próximos capítulos, a partir de amanhã. Um forte abraço, meus irmãos, fique com Deus, a paz do Senhor. Qualquer dúvida, você coloca no grupo.